Dos irmãos de Ideal Espírita. Eu sou Rosângela Justino Soares, do Centro Espírita Leon Denis, da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Com alegria conversamos com vocês neste momento. Em primeiro lugar, alegria porque é sempre um aprendizado para nós. Em segundo, porque se não fosse a pandemia, talvez não nos encontrássemos devido às distâncias. Encontro virtual, mas com certeza, se fosse presencial, talvez não aconteceria. Gratidão a Jesus que nos permite aprender em sua vinha. Gratidão aos espíritos amigos que coordenam essa atividade com muito amor, com muito carinho por todos nós. O tema que desenvolveremos tem como título Mediunidade, o que cada um tem a oferecer. O que cada um de nós tem a oferecer? Vamos pensar. E iniciamos a nossa fala nos identificando como seres imortais. Quem somos nós? Seres imortais que temos um antes, um durante e um depois da existência terrena. E, falando em existência terrena, moramos num planeta que, segundo a fala de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, é assim. A Terra é assim. Apesar de ainda se apresentar como planeta de provas e expiações, a Terra é uma escola de bênçãos, onde aprendemos a desenvolver as aptidões e aprimorar os valores excelentes dos sentimentos. A Terra é também oficina de reparos e correções, com recursos hospitalares à disposição dos pacientes que lhe chegam à economia social. Sem dúvida, é também cárcere para os rebeldes e violentos, que expungem o desequilíbrio em processo de imobilidade, de alucinação, de limites, resgatando as graves ocorrências que fomentaram e praticaram, perturbando-lhe a ordem e a paz. E é neste contexto de planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração da alma, que a mediunidade está inserida. É nesse olhar da mediunidade, nesse momento em especial de aprendizado que temos sobre ela. E vamos recuperar o conceito valioso de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, lá no item 159, quando ele nos diz, sintetiza maravilhosamente: todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Importante esta fala, abrindo a nossa compreensão da mediunidade no sentido amplo, e depois ele vem a desenvolver a questão, as outras especialidades, aquilo que hoje estamos a chamar de mediunidade ostensiva. Dentro desta linha de orientação, já vendo que a mediunidade é algo inerente ao humano, vamos ver um segundo momento da fala, uma ampliação, melhor dizendo, não é? Uma ampliação, um desenvolvimento desta fala do Sr. Allan Kardec na obra de André Luiz, já no momento outro da história da humanidade, quando André Luiz apresenta em Os Mensageiros Telésforo, um antigo lidador da comunicação. Telésforo contextualiza os ensinos da base kardeciana e reforça a seriedade de ser médium e
a seriedade, o compromisso de ter este sentido a mais. Ele diz o seguinte em Os Mensageiros: a ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. E continua: não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Não existe o equilíbrio do preparo espiritual para a tudo isto que se conquista materialmente falando. Entretanto, diz ele, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo, revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre, assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Continua ele, em outro momento da sua fala: concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. A humanidade terrena, diz ele, atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos. Doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, de compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Nós poderíamos ficar só com estas anotações do Sr. Allan Kardec e este encaminhar de André Luiz na fala de Telésforo, falando da precariedade das nossas compreensões, da ausência do olhar a si mesmo, do trabalhar a si mesmo. Mas vamos continuar fazendo algumas observações em cima destas e outras anotações. Então, vamos frisar aqui o que Telésforo apresenta para nos habilitarmos a um maior entendimento do Espírito do Cristo, dos seus ensinamentos, de tudo que ele veio a nos oferecer, pessoalmente, e depois através do Consolador prometido. Vamos lembrar, como ele deixou bem claro, nós precisamos nos transformar em colaboradores fiéis, não impor condições, nem compensações, nem permanecermos em conflitos, em discussões, mas nos interessar pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. E como entender esse sacrifício? A sublimidade do sacrifício. Andressa Molina, uma psicóloga, tem 2 sentidos para a palavra sacrifício. O primeiro é o mais comum entre nós,
e o segundo mais ligado à fala de Telésforo, que representa em si a fala de Kardec e a fala de Jesus. Sacrifício, diz ela, é quando é fazermos esperando o reconhecimento do outro. E neste caso, não estamos fazendo com amor e carinho, e sim, estamos fazendo esperando algo em troca. Nem que esse algo seja elogios e ou confetes para inflar o nosso ego. E isso é sacrifício. Ou seja, me sacrifico porque não é espontâneo. Ajo com segundas intenções, esperando que o outro se sacrifique também para me reconhecer. Esse é o comum do mundo. Muitos dizem, nós mães, algumas mães já disseram, eu me sacrifiquei tanto por você. Então, que sacrifício é fazer uso da mediunidade, educar a mediunidade? Não é nesse sentido. O sentido que Jesus almeja, apresentado por Allan Kardec, e em especial aqui por Telésforo, é o sacrifício de fazermos com carinho, sem ter expectativa sobre o que o outro vai pensar e nem se ele vai agradecer. É quando agimos com altruísmo, com o coração, em querer agir querendo ajudar. É quando servimos pelo prazer, pelo simples prazer de servir, sem segundas intenções, simplesmente por amor, ou seja, pelo sacro ofício, o sagrado ofício, o sacrifício. Desta forma, esta fala coaduna-se com aquilo que Allan Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, quando ele assim se refere à mediunidade. Mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E tudo isto vai ser possível à medida em que nós tomamos consciência, primeiro, de quem somos, que estamos aqui em aperfeiçoamento, que essa terra nos acolhe para o trabalho do autoconhecimento, para o trabalho de nos conhecendo, ajudando ao outro, nos ajudando. Vamos então prosseguindo com as nossas reflexões, agora em cima de 2 casos em específico que retiramos do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Ali retiramos 2 dos excelentes exemplos que ali contidos, 2 exemplos bem instrutivos. O primeiro, do capítulo 3, Enfermagem Mediúnica, a André Luiz ali apresenta o grupo coordenado por Raul Silva. E ele mostra um grupo que é de uma boa excelência, de bons resultados. É o grupo que contém médiuns como Celina, Eugênia e Antônio Castro. Eugênia, médium consciente, intuição clara, aliada à distinção moral. Aqui começa o diferencial dessa mediunidade que é um sentido amplo para todos e que a doutrina espírita vem dar nas suas orientações como qualificá-la, como usá-la, tanto nesta forma de que todos a temos, quanto na experiência da ostensividade, mas para a mediunidade prova, a mediunidade de crescimento moral e espiritual, mais especificamente, de resgate, evolução. Então, Eugênia tem essa distinção moral. Antônio Castro é médium inconsciente, bem intencionado, mas que precisa de mais experiência, dizem os espíritos que estão a relatar a sua performance no grupo, não é? Precisa de mais experiência, estudo e prática. Necessita de maior vigilância por parte da equipe espiritual.
Então ele é um médium em construção, em aperfeiçoamento, e que ele muitas vezes, ao invés de fazer o que lhe compete com responsabilidade, dá um certo trabalho para a espiritualidade que tem de socorrer. Agora, Jacelina, também médium inconsciente, dedicada, com grandes conquistas morais e espirituais, tem a excelência de colaboração no grupo. Ela desenvolveu essa excelência por dedicação, compromisso, responsabilidade, mas essencialmente pelas conquistas morais e espirituais de grande porte. Então, este grupo é detentor de resultados sérios e úteis. O segundo caso que trago para a nossa reflexão, onde o assistente Aulus leva André Luiz e Hilário para conhecer um grupo que nem se denomina espírita, e o título do estudo é Mediunidade Transviada. Estreita sala, onde um grupo de pessoas se mantinha em oração. Os três foram recebidos por Cássio, um guardião simpático e amigo. E André Luiz logo aponta para o assistente Aulus, aponta para os dois que aquele amigo, o Cássio, vivia ali numa verdadeira solidão espiritual, porque não era percebido nem pelos encarnados, nem pelos desencarnados, que exercitavam pura e simplesmente a mediunidade sem nenhuma direção. E todos os esforços de Cássio até ali haviam sido em vão. O dialogador do grupo era o Quintino e os espíritos comunicantes, Raimundo e Teutônio. Para Raimundo, eles chegaram nesta experiência da mediunidade, assim como foram estudar a experiência do grupo de Raul Silva. Aqui, quando eles adentram, pelo menos André Luiz relata uma das falas, é do Raimundo sendo solicitado por uma senhora. E ela dizendo assim: tenho necessidade de dinheiro. Há meses vem sendo acumulado no instituto, do qual sou credora prejudicada. Preciso deste dinheiro. Que me diz de semelhante demora? Me diz de semelhante demora de ser atendida. Quer dizer, você não fez o seu papel em me ajudar? E o espírito servilmente, não de uma forma positiva, servilmente diz: tenho feito o que posso. Tem todo um desdobramento da fala e depois vem a comunicação de Teutônio, aonde um senhor o cobrava. E meu emprego prometido? O espírito servilmente pergunta: que deseja que eu faça? Eu sei que o gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando a simpatizar comigo pela boa solução do meu caso. E aqui nós vemos a diferença das pessoas. Todas têm essa mediunidade em amplo sentido. E outras da ostensividade. Mas todas, sem um direcionamento qualitativo, não vão conseguir resultados maiores. O grupo de Raul Silva tem das qualidades que o Telésforo propõe. São colaboradores construindo a sua fidelidade cada dia mais. Não exigem condições, compensações. Não permanecem em conflito. Se interessam pela sublimidade do viver a mediunidade santamente, religiosamente, com Jesus. E o grupo do amigo espiritual Cássio e tantos outros que nós conhecemos, uma grande maioria, necessita do aperfeiçoamento constante, necessita de rumos verdadeiros,
destes que a doutrina espírita auxilia a qualificar. Apresento também aqui uma reflexão em cima de como fazer isto. Uma das sugestões das riquíssimas que temos no nosso movimento espírita. Eu apresento uma palestra, uma proposta, a palestra de Divaldo Pereira Franco, em 8 de maio de 1998, quando ele faz esta palestra que tem como título Novos Rumos para o Centro Espírita, orientando nessa direção do aperfeiçoamento constante. A proposta ali colocada para o Centro Espírita serve para os trabalhadores em geral, e nós a utilizamos aqui para os médiuns em particular, porque todos somos trabalhadores e estas orientações vão servir para nós, enquanto espíritas, nas casas espíritas e para aqueles que, num sentido amplo, pesquisem, façam as suas anotações em relação à mediunidade, em relação ao comportamento adequado. É nesta conferência de 98, nesta palestra, que Divaldo Franco apresenta pela primeira vez a tríade do espiritizar, qualificar e humanizar, da benfeitora Joana de Ângeles. Então, espiritizar, na proposta da benfeitora, tem o sentido de resgate daquele que frequenta, ou seja, aquele que volta-se para o espiritismo. Possibilitar que esta doutrina seja introjetada em seu mundo íntimo e gradualmente passe a ser projetada na vivência de cada um de nós. O processo de espiritização ocorre quando a pessoa começa a amar a doutrina espírita. E quando eu falo amar a doutrina espírita, lembro-me de no capítulo 3 do Método, do Livro dos Médiuns, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec está a dizer que antes de apresentar o espiritismo às pessoas, há que levá-las, se não estão mais espiritualizá-las, levá-las à experiência da espiritualização, que seria adquirir a convicção de Deus, do amor de Deus, desse Deus único, desse Deus causa primária ou causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. A convicção desse Deus em nós. A convicção da imortalidade da alma. Quer dizer, somos imortais. E a sobrevivência da alma ao corpo. E a questão do futuro. A esperança no futuro. Então, o ser espiritualizado, ele tem convicção, não apenas crê, tem convicção da existência de Deus, se vê como ser imortal e tem plena confiança no futuro. Quantos desabaram até em nossos meios, no nosso meio espírita, desabaram com a pandemia, porque não tinham bem fortalecidos estes elementos que são ainda da fase da espiritualização, para depois vir a convicção da pluralidade das existências, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos e toda a seriedade que isso envolve. Então, quando a benfeitora está a propor a espiritização dos espíritas, é porque se notou que isso estava a faltar. Né? E ela diz que o processo de espiritização ocorre quando a pessoa começa a amar a doutrina espírita e, concomitantemente, sente o anseio de preservá-la, de manter a fidelidade doutrinária.
Assim, espiritizar é viver a doutrina espírita, tendo-a como diretriz e referencial de vida. Isso é para todos os trabalhadores, para todos os médiuns, mediunidade no sentido amplo e no sentido restrito da ostensividade. O segundo, porque é um tripé, espiritizar, qualificar e humanizar. O segundo pé é qualificar, que significa aprimorar. O espírita consciente sabe que é imprescindível aprofundar-se no conhecimento do espiritismo. A partir daí, empreende a própria transformação moral. Aquele autoconhecimento, aquela busca de si mesmo, da consciência de si e da modificação necessária. Qualificar na visão espírita é melhorar-se, aprimorando-se a cada dia. E a terceira parte do tripé, a humanizar, expressa a necessidade de se desenvolver o sentimento de humanidade, de solidariedade. Traz implícita a noção de caridade no sentido da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. O exercício desta caridade no seu sentido mais abrangente. Caridade como o amor em ação dinâmica. Caridade como ação transformadora. Porque é no outro, a benefício do outro. No outro nós nos vemos em qualidades e defasagens. E no outro nós fazemos a nossa caminhada para o autoaperfeiçoamento, auxiliando a nós mesmos. Então, para que haja harmonia neste tripé, é necessário que esta espiritização seja qualificada e humanizada. Isso diz Divaldo Pereira Franco naquela palestra. E este projeto Espiritizar tanto foi apresentado no Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert e no livro Qualidade na Prática Mediúnica de Manuel Filomeno de Miranda. E tem no livro Espírito da Verdade uma importante observação do espírito Caibar Schutel. Eu trouxe aqui porque ela é lindíssima. Ele está a falar, o título do texto é Seja Voluntário. E quando ele diz a respeito da mediunidade, ele fala assim: seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Então, aquilo que dizíamos agora há pouco, o amparo aos infelizes é a ponte para o nosso desenvolvimento psíquico também. Emmanuel, em Fonte Viva, vai no mesmo caminho. Quando ele trata do tema esmola, lá no capítulo 60, ele vem desenvolver uma epígrafe da fala de Lucas, que diz assim, a fala de Lucas é: dai antes esmola do que tiverdes. Em termos de mediunidade, no sentido amplo, nós estamos iniciando esse processo. Mas a mediunidade em nível ostensiva, nós ainda não a temos. Nós a detemos. E Emmanuel faz essa diferença neste capítulo. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Então, seja na ostensividade, seja no sentido amplo, o que nós não podemos esquecer, baseada nesta orientação de Emmanuel? Nós não podemos esquecer as doações da nossa esfera íntima. Perguntando a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoções estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos?
Que tipo de vibrações espalhamos? E ele diz assim, que o aviso do instrutor divino, Jesus, nas anotações de Lucas, dai antes esmola do que tiverdes, significa, dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre dádiva maior, é sempre a dádiva maior de todos. Então, nesta proposta, nessa trilogia proposta por Joana de Ângeles, espiritizar, qualificar e humanizar, vai nessa direção toda de tudo que colocamos até aqui. Essa trilogia é o referencial para que o Centro Espírita realize no terceiro milênio, através de seus obreiros, a importante missão que lhe é atribuída. Cada um de nós, tarefeiros da seara espírita, deseja sempre procurar e acertar. Mas quando nos equivocarmos, e isso vai acontecer, não é? Vamos nos equivocar aqui e ali. Reconheçamos isto, corrigindo, aprimorando sempre. Fechando a reflexão desses itens antes colocados, com a finalização também da fala de Telésforo, lá no capítulo 5 de Os Mensageiros, quando ele diz assim a respeito especificamente para os trabalhadores da comunicação. Quem não deseje servir na área da mediunidade, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Isto é construir a casa espiritual sobre a rocha. A casa espiritual centro físico, a casa espiritual, este ser interexistente que somos todos nós. Os participantes da casa espiritual física do grupo de Raul Silva está a construir a casa sobre a rocha porque tem esta fortaleza interna. E o grupo que o benfeitor Cássio procura auxiliar tem uma construção sobre areia, que o vento da renovação virá em função das consequências de suas escolhas. Desta maneira, o que cada um tem a oferecer, em termos de mediunidade? A sua espiritização, qualificação e humanização, ou seja, o aperfeiçoamento constante. Nada do que dissemos aqui é novidade. Todos já conhecemos o essencial dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. A novidade ainda é colocar em prática a palavra compreendida. É viver essa palavra. E aí, então, nós ofereceremos o melhor no sentido, seja da mediunidade no sentido amplo, seja da mediunidade no sentido restrito. E iniciamos esse estudo com a fala de Manuel Filomeno de Miranda sobre a Terra Escola de Bênçãos, a Terra Oficina e Reparo e Correções, a Terra com recursos hospitalares, a Terra como cárcere para os rebeldes e os violentos. E nós vamos terminar a nossa fala com um poema de Amaral Ornelas, em Vozes do Além, sobre a Terra. Ele diz um soneto, ele apresenta um soneto maravilhoso. Agradece cantando a terra que te abriga.
Ela é o seio de amor que te acolheu, criança. O berço que te trouxe a primeira esperança. O campo, o monte, o vale, o solo e a fonte amiga. De seu colo desponta a generosa espiga que te farta o celeiro e te rege a abastança. Dela surge, divino, o lar que te descansa a mente, atribulada entre o sonho e a fadiga. Louva-lhe a própria dor amarga, escura e vasta, e exalta-lhe o grilhão que te encadeia e arrasta, constrangindo-te o peito atormentado e aflito. Bendize-lhe as lições na carne humilde e santa. A terra é a grande mãe que te ampara e levanta das trevas abismais para os sóis do infinito. Que Jesus, o Senhor da vinha, nos auxilie nesta tarefa de bem aprender da terra, bem aprender a nela trabalhar, alcançando assim o enriquecimento do solo de nossas almas, para o exercício desse sentido amplo, ou na tarefa da ostensividade que nos foi proporcionada. Gratidão.